Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segundona, 4 de julho de 2022, teremos 6 palpites. Vamos ter jogos ali na segundona norueguesa, primeira divisão sueca, também segundona lá na Suécia, campeonato argentino e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Fredrikstad, que eu chamo de Fred, e Asani. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, que a gente tem o Fred em décimo com 12 pontos e o Asani em 11º também com 12 pontos. Equipes parecidíssimas em suas campanhas nessa segundona e equipes que devem fazer um bom jogo. Até porque o Fredrikstad, nos últimos 5 jogos em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Asani, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,55, já está uma cotação muito boa para um campeonato muito movimentado e de duas equipes muito parecidas nessa competição. Até porque estão bem próximas mesmo, uma é décima, a outra é 11ª colocada no campeonato. O Fred tem 14 gols marcados e 14 sofridos, enquanto o Asani tem a mesma média de gols marcados, que são 14, mas já tomou 22 gols em 11 jogos, uma média de 2 gols por partida nesse campeonato norueguês. E são duas equipes que não vêm nada bem. O Fred vem de uma derrotaça de 6-0 pro Brann, time que tá sobrando nessa segundona, e o Asani, depois de 2 derrotas seguidas, vem de uma boa vitória sobre o Sandnes por 2-1. Ou seja, são duas equipes que vêm oscilando e isso pode ser muito interessante pra gente, porque pode favorecer o mercado de gols. E aqui a gente tá falando de uma briga, de uma disputa direta entre duas equipes que hoje olham mais para a parte de baixo da tabela, mas uma vitória aqui pode mudar os objetivos dessas duas equipes e melhorar a posição de cada uma delas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Gothenburg e Degerfors, jogo da primeira divisão sueca, que a gente tem o Gothenburg em nono com 17 pontos e o Degerfors ali em 15º, penúltimo colocado com 7 pontos. Uma competição que tem uma boa média de gols e duas equipes correspondendo bem a isso. Até porque o Gothenburg, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Degerfors, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 desses confrontos também tivemos 3 gols ou mais no placar, galera. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,71, uma cotação muito boa para um campeonato que tem uma boa média de gols. A gente está falando também de Gothenburg, time ali de meio de tabela, com 13 gols marcados e 11 sofridos, que vai enfrentar o penúltimo colocado, que tem uma das piores defesas da competição. São 24 gols sofridos e apenas 9 marcados. É uma média muito baixa para uma equipe que marca para marcar gols, mas a equipe está jogando fora de casa contra o Gothenburg, que hoje está no meio da tabela, mas caso vença, encosta bastante ali no topo de cima. Tem um retrospecto de 2 vitórias nos últimos 2 jogos, então tem tudo aqui para ser um jogo movimentado, principalmente por parte do Gothenburg. Mas o Degerfors, que não vence há 3 partidas, sendo 2 derrotas e um empate, pode surpreender, pode retomar o caminho das vitórias ou até mesmo fazer um bom resultado fora de casa, até porque vem de um bom empate contra o AIK, que é uma equipe forte nesse cenário sueco. Então um jogo que eu vejo com a possibilidade de gols e por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Trelleborg e Norrby,
Outro jogo, só que agora da segundona sueca, onde a gente tem o Trelleborg ali em oitavo com 18 pontos e o Norrby em 11º com 14 pontos. Outra competição que tem uma boa média de gols e outras equipes que vêm bem também nesse quesito. Até porque o Trelleborg, nos últimos 5 jogos, em todas as suas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Norrby, nos últimos 5 confrontos, em todos eles, também tivemos essa presença de ao menos 2 gols ou mais em cada um de seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a mesma coisa. Todos os jogos, os últimos 5, cada um com 2 gols em cada partida. Por isso, nosso palpite para esse jogo é inegavelmente, não tem como não ser outro, não mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, a odd está na casa de 1,54, é o nosso palpite para esse jogo, porque a gente está falando de duas equipes com odds com médias excelentes, tanto o mandante como o visitante, e quando se enfrentam também com a média muito boa no mercado de gols. Lembrando que o Trelleborg tem 18 gols e marcados, 16 sofridos, o que mostra essa média tem um embasamento, porque é uma equipe que faz e toma muitos gols, e o Norrby, que tem uma média menor, com 9 gols marcados, mas tem 13 sofridos. Ou seja, é duas equipes que devem brigar por gol, é duas equipes que devem fazer um jogo movimentado, e lembrando que o Trelleborg vem de uma boa vitória fora de casa por 2-1, enquanto o Norrby também vem de uma vitória, só que dentro de casa, sobre o Östersund. Ou seja, é um jogo que promete, principalmente quando a gente olha para o confronto dessas equipes, que sempre teve no mínimo 2 gols em cada uma das últimas 5 partidas. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Arsenal Sarandi e Estudiantes, jogo válido pela primeira divisão argentina, que a gente tem o Estudiantes em 18º com 7 pontos e o Arsenal ali em 25º com 4 pontos. Jogo que tem uma tendência de ser truncado, porque a gente está falando de uma liga argentina que tem essa característica, mas um jogo com a possibilidade até de 2 gols ou mais, porque a gente está falando de um Arsenal que nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, teve 2 gols ou mais. Apenas um jogo que ficou 0-0 que a gente não teve essa possibilidade. Já o Estudiante, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, já está uma cotação muito boa para esse mercado do over 1,5. E a gente está falando do Estudiantes, uma equipe que está ali muito mais preocupada com o jogo da volta contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Libertadores, mas também tem que manter umas atenções aqui no Campeonato Argentino, até porque está em 18º colocado com 7 pontos em 5 jogos e pega uma equipe que está abaixo dele, com 5 partidas e apenas 4 pontos até então nesse Campeonato Argentino, ali de 28 equipes, o Arsenal é o 25º. Lembrando também que vai jogar dentro de casa, deve vir com um time aqui mais ou menos misto, porque tem um foco total aqui na Libertadores, isso é bem óbvio, mas é uma equipe que nos últimos jogos vem oscilando entre vitórias, derrotas e empates, mas sempre jogos com no mínimo 2 gols em cada um deles. Então é uma partida que eu vejo que deve manter essa perspectiva, esse jogo contra o Arsenal, que também vem de 3 jogos com no mínimo 2 gols em cada uma dessas partidas. Por isso, um jogo bem interessante, com essa possibilidade bem plausível. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para Arsenal de Sarandi e Estudiantes. Passando agora para News Old Boys e Patronato, outro jogo desse campeonato argentino, que a gente tem o News em segundo com 13 pontos e o Patronato em 15º com 7 pontos. Equipes que vêm fazendo boas campanhas, principalmente o News, e duas equipes que eu acho que devem fazer um jogo bem disputado. Lembrando que o News vem de 4 jogos com vitórias e um empate nos últimos 5 confrontos, é vice-líder do campeonato e pega um Patronato que vem bem na competição, tendo 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Mas quando a gente olha para as partidas do News dentro de casa, a equipe mandante tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Patronato
mesmo tendo uma campanha muito boa nessa competição, quando joga fora de casa, não tem essa média toda. Até porque nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória contra o São Lourenço em abril. E quando a gente olha para o confronto direto entre essas equipes e com o Nils sendo o mandante, nos últimos 4 jogos são 3 vitórias do Nils e 1 empate. Por isso nosso palpite não tem como não ser outro, senão olhar para o mercado do vice-líder do campeonato argentino. Por isso nosso palpite vai ser no handicap asiático 0 e menos 0.5 no Nils. A odd está na casa de 1,65, a odd excelente, e significa que o Nils, se empatar, a gente perde apenas metade da nossa stake. Se o Nils ganhar, a gente ganha tudo. A gente só perde em caso de derrota do Nils dentro de casa. E lembrando, Nils é vice-líder da competição, caso vença vai abrir uma boa vantagem sobre seus concorrentes, até porque o Banfield, que hoje é o terceiro colocado, tem 11 pontos e já jogou nessa rodada. O Nils, caso vença, vai a 16 e abre 5 pontos do terceiro colocado. E o Patronato, que está ali no meio de tabela com 7 pontos em 5 jogos disputados, é uma equipe forte, mas que quando joga fora de casa não tem esse retrospecto todo. Nos últimos 3 jogos são 3 derrotas seguidas, e jogando dentro de casa contra uma equipe que vem num momento muito bom, com 3 vitórias seguidas, sendo 2 fora de casa e 1 dentro de casa, eu acho que não tem outra alternativa, senão a gente olhar para o vice-líder da competição. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Nils Old Boys, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Colorado e Austin, jogo válido pela MLS, competição extremamente over que a gente tem pela Conferência Oeste. O Austin em segundo com 31 pontos e o Colorado em 11º com 19 pontos, também pela Conferência Oeste. Jogo com cara de gols e jogo com essa tendência, até porque Colorado e Austin vem correspondendo bem. O Colorado tem nos últimos 5 jogos 3 partidas com 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Austin, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 confrontos entre eles, 2 dessas partidas também teve 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação excelente para um vice-líder de Conferência Oeste. A equipe tem 17 jogos e 31 pontos, tem 32 gols marcados e 20 sofridos, e vai pegar o Colorado, que hoje está fora da faixa de playoffs, mas que já tem 17 gols marcados e 21 sofridos. É um jogo que promete, porque o Austin vem fazendo uma temporada regular muito forte, vem ali com claríssimas possibilidades de passar a próxima fase dessa MLS e quem sabe passar até como primeiro. O Los Angeles vem fazendo uma excelente temporada também, mas o Austin, na sua segunda participação na MLS, vem jogando bem e vem marcando e tomando muitos gols. E jogando fora de casa contra uma equipe que vem de 3 jogos sem vitória, sendo 2 derrotas e 1 empate, eu acredito que a perspectiva de jogo é maior ainda, até porque o Colorado vai precisar vencer, vai precisar voltar a pontuar, principalmente dentro de casa. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!